E aí, galera, essa aula vai ser uma revisão de física. Vou fazer o mais rápido que eu conseguir, mas tem muita fórmula, é difícil explicar rápido isso daí, senão vai ficar muito por cima. Bom, só entendendo os conceitos dá para vocês irem super bem na prova, mas quem tiver aí super afim de pegar a medalha de ouro, se esforça um pouco em entender as fórmulas, a parte matemática mesmo, porque é isso que vai filtrar. Imagina, o Brasil inteiro fazendo uma prova de 20 questões só, um monte de gente vai empatar. Então, se você conseguir ir bem nessa parte aí de matemática, pode ser o que vai te deixar para frente um pouco dos outros. Primeiro, relembrando aqui, porcentagem, né? Porcentagem é uma forma de eu representar um valor por uma fração de 100. Por exemplo, aqui 10%. 10% é 10 dividido por 100. Ou seja, se eu cortar aqui, 1/10. 20% é 20 dividido por 100. 25% é 25 dividido por 100. Dá para eu simplificar. E eu posso até transformar essa fração, né, de 100 em um valor mesmo com decimais. Por exemplo, é só fazer a divisão. 4 dividido por 100 é 0,04. Então, eu falar 0,04 é a mesma coisa que eu falar 4%. Ou eu falar 0,4, 0,40 é a mesma coisa que 40%, e assim por diante. Eu posso transformar uma fração qualquer numa porcentagem por uma regra de 3. Por exemplo, 5 quartos é quanto dividido por 100? Né? Um número dividido por 100 é uma porcentagem. Então, é só fazer aqui a regra de 3. 4x é igual a 500, e aí 500 dividido por 4, que dá 125%. Né? Ou, por exemplo, se eu tiver uma questão aqui, quanto que é 12% de R$800? R$800 é 100%. Quanto que é, né? 12%. Eu faço a regra de 3 também, ó. X vezes 100, 100x é igual a 800 vezes 12. Resolvo aqui e chego no R$96. Então, dá uma treinadinha em regra de 3 que resolve um montão da nossa vida. É bom decorar também o negócio de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A diretamente proporcional é aquele valor que quando eu aumento um, o outro também aumenta. E o inversamente proporcional é quando eu aumento um e o outro diminui. Como assim? Por exemplo, num carro. Um carro, quanto mais eu ando, mais ele gasta gasolina. Então, quanto maior o deslocamento, maior o gasto de gasolina. São diretamente proporcionais. Então, nessa questãozinha aqui, por exemplo, ó, meu carro faz 13 km com litro. Quanto gasolina ele gasta para fazer 600 km? Quando é diretamente proporcional, resolvo por regra de 3 simples. 13 km, 1 litro. 600 km, quantos litros? Aí eu faço aqui, ó, regrinha de 3, bem suave. Deu 13x é igual a 600. Então, x é igual a 600 dividido aqui por esse 13. Cheguei que x é 46,15 litros de gasolina. Agora, quando que eu tenho uma inversamente proporcional? Por exemplo, velocidade e tempo de viagem. Quanto maior a velocidade que eu estiver viajando, menor o tempo de viagem. Então, é inversamente proporcional. Quando eu aumento a velocidade, diminui o tempo que eu gasto. Se eu tentar resolver uma grandeza inversamente proporcional pela regra de 3 comum, vai dar ruim. Olha só, nesse exemplo aqui, ó. Desculpa que eu tô na frente, mas imagina que eu fiz uma viagem de trem a 30 km por hora e a viagem demorou 6 horas. Agora eu quero fazer de novo, mas eu não aguento essa viagem demorada, eu quero que demore só 2 horas e quero saber a velocidade que eu teria que ir, né? Para fazer essa viagem só em 2 horas. Então, vamos lá. 2 horas, eu não sei a velocidade que eu tenho que ir, mas eu fiz essa viagem em 6 horas a 30 km por hora. Aí, se eu fizesse a regra de 3 simples, olha o que ia acontecer, ó. 2 vezes 30 é igual a 6x, 60 é igual a 6x, cheguei que x é 10 km por hora. Olha como não faz sentido, né? Às vezes, pela lógica, você vê se seu resultado faz sentido ou não. Como que eu posso ir mais devagar? Como que eu posso ir numa velocidade menor para chegar mais rápido? Não faz sentido. Então, o que eu tenho que fazer quando é inversamente proporcional? Eu preciso trocar aqui de lado.
né? Eu montei aqui, só que eu troco esses dois de posição. E aí, olha só. Aí ficou 2 vezes, 2 tá para 30, né? Não para x. E 6 tá para x. Quando eu resolvo aqui, ó, ficou 2x igual 6 vezes 30. Então, x igual 180, aí eu dividi aqui pelo 2. Encontrei que x é igual a 90 km por hora, ou seja, se eu quiser chegar em 2 horas, eu tenho que ir a 90 km por hora. Olha como agora faz sentido. Se eu quero demorar 1/3 do tempo, eu tenho que ir 3 vezes mais rápido. O ângulo, né, o povo? O ângulo é uma medida de abertura, né, de uma circunferência. Vai desde 0 até 360. E 1/4 dessa abertura são 90 graus. 1/4 dessa abertura forma um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Os ângulos menores do que 90 graus são ângulos agudos, os ângulos maiores são ângulos obtusos. O ângulo completamente aberto aqui, ó, é o ângulo raso de 180 graus, mas também existem ângulos maiores do que 180 graus. A área aí dos polígonos é legal saber as fórmulas, né? Retângulo e quadrado é base vezes a altura. Trapézio, ó, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E o círculo é π, né, que é 3,14, vezes o raio, r, ao quadrado. Essas formulinhas, de repente, pode cair aí, misturado em alguma questão. O triângulo retângulo, galera, vocês vão usar, de repente, para responder umas questões de força depois. Então, tenta lembrar disso aí, ó. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Esses lados aqui do ângulo reto são os catetos e o lado oposto chama hipotenusa. E a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, dá para calcular o lado de cada, os 3 lados aqui do triângulo retângulo com essa fórmula. Ah, movimentos. Temos o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. O que é isso? Movimento uniforme é aquele em que um objeto está se movimentando numa velocidade constante, sempre na mesma velocidade. Movimento uniformemente variado é quando a velocidade está ou aumentando ou diminuindo, mas sempre na mesma proporção. Tem uma aceleração constante. A aceleração, não confunda aceleração só com aumentar a velocidade, não. A aceleração também pode ser na direção contrária do movimento, é quando você está freando. Então, quando você está acelerando, né? Quando a aceleração é na mesma direção do movimento, a gente tem um movimento acelerado e você está aumentando a velocidade. Quando a aceleração é na direção contrária do movimento, a gente tem um movimento retardado, é quando você está diminuindo de velocidade. Ó, vamos começar agora com umas formulinhas. O movimento uniforme, aquele que a velocidade se mantém constante, tem primeiro essa formulinha aqui, ó. A velocidade média vai ser o deslocamento, esse ΔS é o deslocamento, o espaço que você percorreu, pelo tempo que você gastou. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E ΔS é a posição final menos posição inicial. Então, deslocamento dividido pelo tempo. A aceleração a gente não vai usar. Essa formulinha aqui do movimento uniforme é muito fofa. A gente decora ela assim. Sim, sorvete, né? Eu quero. O que ela diz? Que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse negócio de posição final, posição inicial, é quando você está marcando uma quilometragem, por exemplo, você está marcando, ele estava no quilômetro 50 e chegou até o quilômetro 150. Mas se você não começou a marcar no meio do caminho, se ele saiu dos ponto zero mesmo, esse S0 sempre vai ser zero. Então, pensa que o S menos o S0, quando você passar o S0 aqui para esse outro lado, com sinal de menos,
vai virar o deslocamento. Então, deslocamento, que é o ΔS, é igual ao quê? A velocidade vezes o tempo. Faz muito sentido. Se você está a 90 km por hora em velocidade constante e você demorou 2 horas para chegar até uma cidade, qual foi seu deslocamento? Se era 90 km por hora e você demorou 2 horas, 90 vezes 2. E você chega que o seu deslocamento foi 180 km. Agora, do movimento uniforme e variado, a gente tem primeiro essa fórmula aqui, ó, que eu decoro assim, ó. Sexta, só vou ter até 2h30. Pensa que você quer ir para balada, mas só pode ficar até 2h30. Sexta, só vou ter até 2h30 significa que o seu deslocamento, a posição final menos a posição inicial, é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Não se assuste que a gente já vai fazer um exercício e acho que vai ficar mais simples. E essa outra aqui, ó, é vi você à toa. Vi você à toa aí na quarentena, sem fazer nada. E essa última aqui não precisa decorar. Essa vi você à toa é velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos ver uns exemplos então para vocês relaxarem. Essa aqui, por exemplo, de movimento uniforme. Tem um carrinho a 20 metros por segundo, né? Ele não está acelerando nem brecando, então é movimento uniforme. Daqui quanto tempo ele terá percorrido 150 metros? Eu posso resolver usando a minha formulinha fofa. Sim, sorvete. Olha só que bonitinha. Nessa fórmula, eu digo que o deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. O deslocamento, né, se eu passar a posição final, a posição inicial para esse lado aqui, fica S menos S0. O deslocamento, que eu estou falando no enunciado, é 150 metros. É igual a velocidade vezes o tempo. Eu não sei em quanto tempo ele vai percorrer, o tempo é minha incógnita. Então, 150 é igual a 20t. Eu vou ter que o tempo é 150 dividido por 20 e vou chegar que o tempo é 7 segundos e meio. Ai, mas eu não consigo decorar a fórmula, Pro. Mas tem regra de 3. Para essas questões aí, regra de 3 pode ser muito útil. É só usar a lógica. Olha só. Se ele está a 20 metros por segundo, o carrinho, significa que em 1 segundo ele anda 20 metros, né? 1 segundo, 20 metros. 20 metros por segundo. Então, em quantos segundos é meu x? Ele anda 150 metros. Eu armo aqui uma regra de 3 e multiplico em cruz. 150 vezes 1 é igual a 20 vezes x. Quando eu resolvo essa regra de 3, eu vou chegar no mesmo valor, 7 segundos e meio. Ó, e tem mais essa formulinha aqui, dá para calcular a velocidade média de um corpo em movimento uniformemente variado, um corpo que está acelerando ou que está brecando, né? Dá para calcular essa velocidade média como a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. E aquelas formulinhas também que a gente já falou. Vi você à toa, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. E sexta, só vou ter até 2h30 para minha balada, que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Olha só, aqui eu peguei de uma revista falando que esse carro é o mais rápido, né, que tem. Ele chega a 96 km por hora em 3,2 segundos. Então, vamos calcular a aceleração dele. Vamos usar a formulinha vi você à toa, porque é a fórmula que tem a velocidade e tem a aceleração, né? Aí eu vou colocar no lugar da velocidade final a velocidade que ele chegou, né? 96 km por hora. A velocidade inicial é 0 porque ele sai do repouso. A aceleração é o que eu quero descobrir. E 3,2 segundos é o tempo, né? Ele chega nessa velocidade em 3,2 segundos. Então, 3,2 vezes a aceleração é igual a 96. A aceleração, então, é 96 dividido por 3,2, que dá 30 km por hora por segundo. O que significa 30 km por hora por segundo?
significa que a cada segundo o carro está 30 km por hora mais rápido. Ele estava parado. Aí depois de 1 segundo ele está a 30 km por hora. Depois de 2 segundos ele está a 60 km por hora. Depois de 3 segundos ele está a 90 km por hora. E assim por diante. Ele está aumentando a velocidade dele em 30 km por hora a cada segundo. E aí, se eu quiser calcular agora o deslocamento desse carrinho, eu vou ter um problema, porque eu calculei a aceleração dele em quilômetros por hora por segundo. Só que eu quero calcular quanto que ele deslocou em 3,2 segundos. Se eu estou usando segundos, eu tenho que calcular a aceleração dele em metro por segundo ao quadrado, não em quilômetros por hora por segundo. Se eu tivesse, ou eu poderia passar esse tempo aqui para horas, para usar a aceleração em horas, mas é muito difícil. Olha só, se eu tentar resolver aqui do jeito que tá, se eu colocar aqui a aceleração em quilômetros por hora por segundo, né? E o tempo em segundo, olha o que acontece, que valor maluco a gente vai chegar. Que o deslocamento dele foi 153 quilômetros. Pense, em 3,2 segundos o carro vai andar 153 quilômetros? Pela lógica também, você vai saber que você errou. Aí você vai calcular de novo em metro por segundo ao quadrado. Ah, se você tentasse transformar esses 3,2 segundos para hora, né, para resolver, poderia ser também, mas é pior. Porque, ó, quando você tenta transformar 3,2 segundos em hora, você vai ter, né, que 3.600 segundos é 1 hora. 3,2 segundos é quanto? Vai chegar em 0,0008881. Fica horrível. Então, o mais fácil mesmo é calcular a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Vamos lá de novo? A aceleração. Vi você à toa, mas eu preciso, peraí, ali em cima, eu preciso primeiro transformar a velocidade dele, que está em quilômetro por hora, em metro por segundo. Tem um jeito, é só você dividir isso daí por 3,6. Mas eu nunca lembro disso, então eu faço o método rupestre passo a passo. Como é que é o método rupestre? Você transforma os quilômetros em metros e as horas em segundos. Aí você consegue transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Olha só, 96 quilômetros são quantos metros? Cada quilômetro é 1.000 metros. Então, é só fazer 1.000 metros. Vira 96.000 metros. 1 hora são quantos segundos? 1 hora são 60 vezes 60 segundos, porque são 60 minutos vezes 60 segundos, né? Então, eu tenho aqui que 96 km por hora é 96.000 metros dividido por 3.600 segundos. E aqui está a continha, ó, você corta 2 zero aqui, dá 26,6 metros por segundo. Agora, eu achei a velocidade em metro por segundo. Então, a aceleração vai dar também em metro por segundo. Aí, eu consigo usar o tempo em segundo que está falando aqui e vai dar tudo certo, ó. Velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. 3,2 é igual a 26,6. A aceleração é 26,6 dividido por 3,2. Achei 8,31 metros por segundo ao quadrado a aceleração. Agora sim. Então, qual que é o deslocamento? Quanto que andou esse carrinho nesses 3,2 segundos? Vamos lá. Sexta, só vou ter até 2h30 para balada, porque eu preciso estudar para a Olimpíada. E aí eu vou achar que o deslocamento do carrinho, né? Se eu pegar aqui o S0 passar para cá, vira S menos S0, que é ΔS. Lembra? ΔS é o deslocamento. O espaço que o carrinho andou é igual a velocidade inicial, que era 0, ele saiu do repouso, vezes o tempo, isso daqui vai dar 0. Mais a aceleração que a gente calculou logo agora, né, 8,31 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 3,2 segundos ao quadrado, então 3,2 segundos ao quadrado, tudo isso, ó, dividido por 2. Então, o deslocamento do carrinho, que eu quero descobrir, é 8,31 vezes 3,2 ao quadrado dividido por 2. 8,31 eu cortei aqui com o 2 e ficou 4,15, né? Dividi aqui já pelo 2 para facilitar.
E o 3,2 ao quadrado, fiz a conta, deu 10,24. Esse vezes esse deu 42,54 metros. Agora faz mais sentido, em 3 segundos o carro andou 42 metros, é um pouco menos que meio quarteirão. Aí sim, né? E agora, as leis de Newton. O Newton, esse fofinho, caiu uma maçã na cabeça dele. Tem essa historinha, né? Não sei se é verdade. E aí, ele percebeu que a gravidade, essa força, né, que atrai a gente na direção do centro do planeta, é a mesma força que mantém os satélites em órbita. E ele conseguiu explicar essa órbita dos planetas, né, e dos satélites por essas 3 leis que revolucionaram a física e que são aplicadas para toda a física mecânica, né, o movimento dos corpos. A primeira lei se chama inércia. Inércia diz que um corpo que está parado tende a permanecer parado. Um corpo que está se movimentando tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força faça alguma coisa para parar esse movimento, ou que uma força faça alguma coisa para mover aquele corpo que está parado. E nós já vamos ver melhor. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz? Que a força resultante num corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele sofre. Para decorar essa formulinha, força é igual a massa vezes aceleração, você já vai pensando física, meu amor. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que ela diz? Que para toda força que um corpo A exerce sobre um corpo B, imagina que você dá um soco na parede. O corpo B exerce uma força de mesma intensidade, mas sentido oposto, no corpo A. Quando você bate na parede, a parede bate na sua mão e dói, não é? Então tem a lei da ação e reação. Agora vamos ver um pouquinho melhor como é que é cada uma. Aqui, ó, a da inércia. Se essa moedinha tá parada e tem um guardanapo aqui em cima desse copo, você puxa o guardanapo rapidinho, a moedinha cai, porque ela tende a permanecer parada. Se essas bolinhas aqui você solta e elas começam a rolar aqui nessa rampa e tiver um objeto aqui no final da rampa, elas vão querer continuar o movimento, né? Vão pular esse objeto. Se você está lá parado no busão, conversando, distraído, e de repente o busão dá uma arrancada, você vai para trás, porque seu corpo estava parado, tende a permanecer parado, vai para trás. E se o busão está muito rápido e de repente dá uma freada, você vai para frente, seu corpo estava em movimento, tende a permanecer em movimento. E essa quantidade de inércia tem a ver com a massa do corpo. Quanto mais massa um corpo tem, mais inércia ele tem, ou seja, mais difícil tirar ele do estado natural. Mais difícil é, se ele está parado, você colocar ele em movimento, ou se ele está em movimento, você parar ele. Por exemplo, uma moto tem menos massa, então ela tem menos inércia do que um caminhão. Então, é mais fácil você empurrar uma moto do que um caminhão. E é mais fácil você parar uma moto do que você parar um caminhão desgovernado. Essa segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, vamos entender primeiro um pouquinho melhor que tipos de forças existem, né? E como que essas forças resultam depois numa força resultante, né? Que gera uma aceleração. Olha só, algumas forças que estão sempre agindo, né? A força gravitacional, que atrai a gente para o centro do planeta, né? Com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma força aplicada é quando você aplica mesmo uma força sobre um objeto para deslocar ele. Força de tração, a resistência de uma corda, por exemplo. Força magnética, a força de um ímã atraindo um metal. Força elástica, se você deformar uma mola, ela faz uma força para voltar à posição original. Força de atrito tem a ver com um corpo áspero, né? O contato de dois corpos, né, é barrado pela força de atrito. Por exemplo, você não consegue escorregar o seu pé no cimento, mas no gelo é mais fácil, porque o gelo tem uma força de atrito bem menor, né, quase zero. Força de arraste é a força gerada pela inércia do ar, para você conseguir deslocar o ar, por exemplo, num paraquedas, né? Ele vai gerar uma força de arraste, né? Que vai fazer você cair mais devagar. E o resultado de todas essas forças que estão acontecendo no objeto
podem gerar uma força resultante em alguma direção. Se essa força resultante não for zero, né? Se ela tiver uma direção, ela vai ter essa fórmula aqui, ó. Força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração, para onde esse objeto está acelerando. A força a gente calcula nessa unidade que chama Newton. A massa em quilo e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é quantos metros por segundo um corpo está ficando mais rápido por segundo. Por exemplo, se ele está parado, daí 1 segundo ele está andando a 1 metro por segundo. Aí depois de 2 segundos ele está a 2 metros por segundo. Depois de 3 segundos ele está a 3 metros por segundo. Significa que ele tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Porque a cada segundo que passa, ele está 1 metro por segundo mais rápido. E o que é 1 Newton, então? Imagina um bloquinho aqui de 1 quilo e que ele está com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso é uma força de 1 Newton. E olha só como várias forças estão atuando para gerar uma força resultante. Por exemplo, numa simples caixa parada em cima da mesa, tem a força peso, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembra que a força é massa vezes a aceleração? Então, a massa vezes a aceleração da gravidade. E devido à lei da ação e reação, para todo corpo que faz uma força sobre o outro também faz uma força no sentido contrário, essa superfície faz uma força no sentido contrário, que chama força normal. Aí imagina que eu estou puxando aqui essa caixa, então tem uma força de tração, mas a superfície tem um atrito, então não é fácil de puxar como se ela não tivesse encostada em nada, né? Tem uma força no sentido contrário, que é a força de atrito. Aqui também, ó, eu tenho a força-peso resultante, né, que ela é paralela aqui à superfície, a força de atrito. A força normal é sempre perpendicular à superfície. Aqui eu tenho um avião, então eu tenho a força-peso, eu tenho a força de arraste do ar. E aqui nessas caixinhas, ó, para onde que vai ser a minha força resultante? Se tem duas forças no mesmo sentido, né, empurrando uma caixinha, a força resultante vai ser no mesmo sentido dessas duas forças aqui, mas ela vai ser mais forte. Você concorda que a sua força mais o do seu amigo empurrando uma caixa vai dar uma força maior do que a só de um dos dois? Então, qual vai ser a força resultante? Essa mais essa aqui de baixo. E a gente pode desenhar as forças como setinhas, que se chamam vetores. Elas têm o tamanho proporcional à intensidade da força. Aqui, ó, nesse segundo caso, imagina que eu tenho uma caixinha e uma pessoa está empurrando para cá, a outra está empurrando para cá. Se a força dessa pessoa aqui de vermelho for menor do que dessa pessoa aqui da setinha verde, então a setinha vermelha vai ser mais curtinha e a setinha verde vai ser mais comprida. A força resultante vai ser o quê? A força maior, né, que é a verde, menos a menor. E ela vai ser para que lado? Ela vai ser para o lado que estava a força maior apontando, né? Que é a verde. Só que ela vai ser mais curtinha assim. E se eu tiver uma força para cima e outra assim para o lado? Aí que eu vou usar aquele negócio do triângulo retângulo. Porque a força resultante vai ser uma diagonal. E aí eu posso fazer um retângulo aqui, ó, imaginário, para traçar a minha força resultante aqui nessa diagonal. E como que eu calculo essa diagonal? Imagina que eu sei quanto que é essa força aqui, ó, e sei quanto que é essa força aqui, mas eu não sei quanto que é a força resultante. Aqui já está falando. Como que eu vou calcular? Pelo triângulo retângulo, ó. Esse valor aqui é o mesmo que esse, tá vendo? Mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho um cateto do triângulo retângulo e aqui eu tenho outro cateto, tá vendo o ângulo reto? E aqui é a hipotenusa. Dá para eu calcular pelaquela fórmula lá. Cateto hipotenusa quadrada é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui só mais um exemplo aqui das forças resultantes, ó. Tem um hominho empurrando sozinho, o carro aqui tem 2, aqui tem 3. Conforme aumenta as pessoas, né, tá aumentando a força, tá vendo? Como a setinha tá ficando maior, mais comprida. E conforme aumenta a força, já que a massa é a mesma, a massa é o peso do carro, a aceleração aumenta também. Lembra que a força é a massa vezes a aceleração?
Se a força está aumentando, mas a massa é a mesma, a aceleração também está aumentando. Aqui nesse caso, ó, tem a mesma força, ó, como a setinha tem o mesmo tamanho. Mas aqui é um carro menor e aqui é um caminhãozão. Então, aqui a massa é menor e aqui a massa é bem grandona. Se a força é a mesma, mas a massa é diferente, a aceleração também vai mudar. Quando a massa for menor, a aceleração é maior. Quando a massa for maior, a aceleração é menor. Então, tem essas coisinhas aí para ver nas fórmulas. E a lei aqui da ação e da reação. Todo corpo que faz uma força, né? Um corpo A que faz uma força no corpo B, recebe uma força de igual intensidade e sentido contrário. Ó. Então, essa moça está empurrando a parede com uma força de 5 newtons, ela também está recebendo uma força de 5 newtons da parede. Quando você está andando, seu pé está puxando aqui o piso para trás e o atrito está fazendo uma outra força que te empurra para frente. Por isso que você consegue andar. Aqui, ó, nessa caixa tem uma força peso e na direção contrária tem a força normal. Tem uma força dessa moça aqui empurrando, ó, para frente e tem a força de atrito, né? No sentido contrário, quando você empurra alguma coisa, você sente essa resistência, né, do atrito. Quanto mais áspero, mais atrito. E nesses jogos de bilhar, de sinuca, né? Uma bola bate na outra e gera um movimento na outra, né? Então, quando uma bola bate na outra, ela também recebe um choque da outra. Por isso que o movimento é sempre simétrico, né? O mesmo ângulo que ela incide, ela rebate. Essas leis explicam até a órbita dos planetas e dos satélites. Olha que da hora. Por causa da inércia, um movimento, né, de um satélite tipo da Lua não vai parar se nenhuma força for lá para parar a Lua. Então, se a Lua está fazendo um movimento aqui, ó, ela tem um movimento no sentido perpendicular ao da gravidade. Ó, a gravidade é essa seta verde, né, que gera essa aceleração na direção do centro do planeta. Mas a Lua também tem um movimento perpendicular. Isso gera uma força aqui resultante, bem aqui, ó, na diagonal, que mantém esse movimento. Se a velocidade aqui perpendicular fosse muito pequenininha, aí a força resultante ia ser mais em direção ao centro aqui do planeta e a Lua ia acabar caindo. Mas a velocidade dela é suficiente para manter ela em órbita. É como se ela estivesse sempre caindo. Mas ao mesmo tempo que ela está caindo, ela está indo para frente. E ela se mantém em movimento por causa da inércia. Bom, gente, e energia? Energia é a capacidade de alguma coisa de produzir trabalho. Produzir trabalho é produzir deslocamento, movimento. E existem vários tipos de energia. Num sistema fechado, a energia se conserva, ou seja, a energia de um tipo pode se transformar em energia de outro tipo, mas ela não pode sumir do nada. Os tipos mais importantes agora de energia para lembrar é a energia mecânica, que é a energia do movimento ou da posição de alguma coisa. A energia térmica, que é o grau de agitação das moléculas, né? Tem a ver com temperatura, quanto mais temperatura, mais energia térmica. E energia elétrica, que é o movimento de elétrons num fio condutor, que isso pode gerar trabalho também. Energia química, que é energia contida em ligações químicas, por exemplo, nos alimentos, né? Em moléculas, e quando essas moléculas são quebradas, elas liberam energia. Energia nuclear é a energia que está no núcleo dos átomos. O núcleo dos átomos tem muita energia para manter os prótons e nêutrons unidos. E aí, quando eu consigo fundir núcleos de átomos ou quebrar núcleos de átomos, eu gero muita energia. É a energia que está nas estrelas, numa bomba atômica ou numa usina nuclear, por exemplo. E olha só, a energia mecânica é de dois tipos principais: a energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial, que é a energia da posição. Energia cinética é um corpo em movimento, é óbvio que ele tem energia, porque ele tem capacidade de produzir movimento em outra coisa, é só ele bater em outra coisa, né?
E a energia potencial é a energia da posição de alguma coisa. Alguma coisa está muito alta e está sendo segura por alguma coisa. Assim que ela começar a cair, ela pode produzir movimento. Imagina uma pedra em cima da minha cabeça, ela pode afundar a minha cabeça. Então ela tem energia, é só ela começar a cair. Então tem a energia potencial gravitacional, que é de alguma coisa que está no alto, e energia potencial elástica. Aí tem a ver com a posição de uma mola, por exemplo. Se eu deformar uma mola, se eu apertar ou se eu esticar, ela vai ter uma energia porque ela quer voltar para o seu estado original. A energia do movimento, ela tem a ver com a massa e com a velocidade. Quanto mais massa e quanto mais velocidade, mais energia aqui. Energia gravitacional tem a ver com a massa e também tem a ver com a aceleração da gravidade e com a altura. E a energia elástica tem a ver com uma constante elástica, que é de cada mola, com o tanto que você deformou essa mola, que você esticou, que você amassou, dividido ao quadrado dividido por 2. Olha só, no caso dessas arvorezinhas aqui, a energia potencial dessa maçãzinha é bem menor do que dessa aqui. Porque pensando que as duas têm a massa parecida, qual vai ter mais energia potencial? Aqui está mais no alto, né? Ela vai cair, imagina qual vai doer mais na cabeça. Agora, se tivesse na mesma altura uma maçã e uma jaca, qual que ia ter mais energia potencial? A jaca, porque ela tem mais massa. Então, a energia potencial tem a ver tanto com a massa quanto com a altura. E a energia cinética tem a ver com a massa e com a velocidade, né? Quanto mais massa ou quanto mais velocidade. Nesse caso aqui, ó, essas duas bolas estão com a mesma velocidade, mas essa aqui, ó, tem muito mais massa. Essa é uma bola de boliche e essa é uma bola de tênis. Qual vai ter mais energia cinética? A de cima, né? Claro, essa daqui tem 10 joules e essa tem 0,1 joules. E a energia mecânica, que é essa energia cinética e a potencial, ela se mantém constante, né? Energia mecânica no sistema é a energia potencial mais a cinética. Sempre que alguma coisa está se movimentando e ela estiver em alguma altitude, ela vai ter tanto energia cinética quanto energia potencial. E desde o começo que você começar a observar esse movimento até o final, a energia total desse corpo em movimento vai ser a mesma. No começo ela pode ter mais energia potencial, depois está se transformando em energia cinética ou vice-versa, mas a quantidade total de energia se mantém, olha só. Nesse exemplo, por exemplo, esse hominho aqui na rampa de skate, ele tá cheio de energia potencial aqui em cima, né? Tá no alto, tudo bonitão aqui, tá parado, mas tá lá no alto, cheio de energia potencial. Quando ele começa a cair, o movimento começa a ficar mais rápido. Quanto mais rápido ele vai, mais energia cinética. Só que aí ele começa a subir. Quando ele começa a subir, diminui a energia cinética, porque ele tá indo mais devagar, mas tá aumentando a energia potencial. Então, em cada trecho aqui desse movimento dele, se eu somar a quantidade de energia potencial que ele tem mais de energia cinética, vai dar uma quantidade total de energia igual. Porque aqui, ó, enquanto ele está descendo, ele ainda tem energia potencial, está diminuindo, 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 depois aumentando, aumentando, aumentando. E a energia cinética dele aqui está aumentando, 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 diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas a soma das duas é igual. Que nem numa usina hidrelétrica, por exemplo. A usina hidrelétrica, ela usa a energia potencial da água, né? Ela faz uma barragem para manter a água lá no alto, né? Parada, cheia de energia potencial. Aí, quando abre a comporta, aquela água que estava parada lá no alto começa a se movimentar muito rápido para descer. Então, a energia potencial vira energia cinética. E a energia cinética da água se movimentando começa a movimentar uma turbina, então gera energia cinética também nessa turbina aqui. O movimento da turbina, como a turbina é cheia de ímã do lado de uns fios, ela gera movimento de elétrons. Então, o movimento aqui da energia cinética gerou energia elétrica. No final, ó, foi transformação de energia potencial em energia cinética, em energia cinética em energia elétrica. Uma se transformou na outra, mas não sumiu nem surgiu do nada. Toda a energia que estava aqui virou energia elétrica? Talvez não, porque às vezes
tem transformações em outros tipos de energia que se perdem. Por exemplo, energia térmica, o calor. Pode ser que isso daqui tenha esquentado pra caramba, né, durante o movimento. E esse aquecimento é um tipo de energia que vai ser perdido para o ambiente. Mas não é que a energia sumiu, ela virou energia térmica, né? Virou calor aqui. Aqui só mais um exemplo de como energia potencial se transforma em energia cinética, que depois se transforma em energia potencial de novo. E a gente calcula a energia potencial por essa fórmula, ó, massa vezes gravidade vezes altura. E a energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Relembrando aqui também as fórmulas, ó. A energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura. E a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E em cada ponto aqui, se eu somar a energia potencial, ó, mais a energia cinética, eu vou ter um total de energia igual. Então, essa é energia 1, energia 2, aqui no exemplo, e energia 3, vão ter o mesmo valor. Mas o que pode estar mudando é a quantidade de energia potencial e cinética em cada ponto. Vamos resolver aqui um exemplo, então, essa bolinha tem 1 quilo, tá? Ela está a 3,2 metros de altura e a aceleração da gravidade, pessoal, é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é legal decorar, porque é um número redondo, fácil de decorar. Então, eu quero que vocês calculem qual é a velocidade que a bolinha vai chegar aqui no chão. Nós vamos usar primeiro essas fórmulas de energia. Olha só. Primeiro só vamos calcular qual que é a energia potencial aqui dessa bolinha. Só por curiosidade. A energia potencial da bolinha lembra, massa vezes gravidade vezes altura. A massa dela é 1 kg. Esse Gzinho de gravidade é a aceleração da gravidade, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura é 3,2 metros. Então, a energia potencial dela é 32 joules. Agora, eu quero calcular qual é a velocidade que ela vai chegar aqui embaixo. Ó, a energia cinética, ela tem o Vzinho de velocidade. Então, eu já sei que eu vou usar essa fórmula aqui da energia cinética para achar a velocidade. Como que eu coloco a energia cinética aí nessa história? Ó, lembra que a energia potencial que tem aqui é igual à energia cinética que tem aqui? Porque a energia potencial vai se transformar em energia cinética. A energia, né, inicial é igual à energia final. Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a energia cinética, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é a energia potencial. Só que eu quero isolar aqui a velocidade, né, para descobrir qual velocidade ela chegou. Então, eu vou primeiro cortar massa com massa. E aí, ó, ficou velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade vezes a altura. Então, esse 2 que estava dividindo, eu vou passar aqui multiplicando. E aí, aqui era velocidade ao quadrado, então eu vou passar aqui uma raiz quadrada. E aí eu vou chegar aqui, a velocidade é raiz de 2 vezes gravidade vezes a altura. E quando eu resolver isso daqui, ó, raiz de 2 vezes 10, né, que é a gravidade, vezes a altura, que é 3,2. Raiz de 64, cheguei na velocidade, que é 8 metros por segundo. Também posso resolver essa questão por aquelas fórmulas do movimento uniforme variado. Lembra do v você à toa e do sexta só vou ter até 2,5? Olha só. Eu posso usar também, porque se ela está caindo, ela está em movimento uniforme variado, porque ela tem aceleração. Sempre que tiver aceleração, é um movimento uniforme variado. Eu vou primeiro pegar essa fórmula aqui, ó, e eu vou ter, lembra, o deslocamento, né? S menos S0 é o deslocamento, ΔS. É quanto? 3,2 metros, que é a altura dela. O deslocamento dela é igual ao quê? A velocidade inicial vezes tempo é 0 também, porque a velocidade inicial ela estava parada, então aqui é 0. Mais a aceleração, que é 10,
vezes o tempo ao quadrado, que eu não sei, dividido por 2. Então, eu tenho que o deslocamento é 10t ao quadrado dividido por 2. Então, 3,2 é igual a 5t ao quadrado, vou trocar aqui eles de lado e vou passar esse 5 dividindo aqui embaixo do 3,2. Aí, eu tenho que t ao quadrado é 0,64, então, eu passo esse ao quadrado aqui como raiz. T é igual a raiz de 0,64, que é 0,8. E aí, agora eu vou usar a outra fórmula para achar a velocidade. A velocidade, ó, que ela chega lá embaixo, é a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo que eu acabei de achar aqui, ó, 0,8 segundos, ela demorou para cair. 10 vezes 0,8, cheguei também em 8 metros por segundo, das duas maneiras, pelas fórmulas de energia cinética, né, e potencial, e pelas fórmulas de movimento uniforme variado. Pessoal, e a diferença entre energia térmica, calor e temperatura? Energia térmica é a agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas estiverem agitadas, mais energia térmica elas têm. E elas estão numa temperatura maior. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica. Se eu tenho dois corpos de temperatura diferentes perto um do outro, o corpo de temperatura maior vai transferir o que para o corpo de temperatura menor? Calor. O que é calor? É a energia térmica em movimento, a energia térmica passando de um corpo para o outro. E ela passa até que hora? Aqui, ó, tem um corpo mais quente e um mais frio. O calor vai se transferir do corpo mais quente para o mais frio até os dois atingirem a mesma temperatura, ou seja, atingirem o equilíbrio térmico. Tem como eu calcular a quantidade de calor, né, que é necessária para um corpo aumentar certa temperatura. Como que eu calculo? Por essa formulinha aqui, ó, que macete. Essa você vai decorar assim, que macete. Macete é dica para decorar a fórmula, né? Então, essa daqui é fácil. Que macete? O que ela quer dizer? A quantidade de calor que um corpo precisa, né, para aumentar a temperatura. E é igual a massa desse corpo, vezes o calor específico desse corpo, vezes a diferença de temperatura, né? Se ele aumentou 5 graus Celsius, quanto de calor ele precisou para aumentar 5 graus Celsius? Dá para você calcular assim. E você vai achar essa quantidade de calor em joule ou caloria. Caloria mesmo, aquilo que tem nos alimentos que engorda. É isso mesmo. E para você calcular isso daí, você usa esse Czinho, que é o calor específico. É a quantidade de calor que cada substância precisa para aumentar em 1 grau Celsius. Para 1 grama dessa substância aumentar 1 grau Celsius. É específico para cada substância que existe. No caso da água, é legal decorar, porque olha só, é 1. É 1, não precisa decorar então, né? A água precisa de 1 caloria para aumentar 1 grau Celsius. Quanto de água? 1 grama de água. Vamos aplicar aqui num exercício, ó. Eu tenho um corpo de 500 gramas que se encontra numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Ele recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo a temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Nós vamos usar a fórmula aqui, macete. E aí, a quantidade de calor que o corpo precisa, falou aqui, ó. Ele já falou que a quantidade de calor que o negócio recebeu foi 5.000 calorias. Então, esse Q eu já sei. A massa do corpo, já falou aqui, ó, 500 gramas. O que ele está me pedindo? O calor específico desse corpo, que é esse Czinho aqui. Aí, o ΔT é a diferença de temperatura, né? Da temperatura final e da inicial. Olha só, estava a temperatura inicial 25 graus, a final é 30. Então, vamos lá. Quantidade de calor, 5.000, é igual 500, que é a massa, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura, que é 30 menos 25.
30 menos 25 dá 5, que vezes esse 500 aqui dá 2.500. Aí, ó, esse C foi aqui para esse lado, tá? O 5.000, eu passei o 2.500 aqui, dividindo aqui embaixo, deu 2 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, esse corpo aí, cada grama desse corpo precisou de 2 calorias, né, por grama para aumentar em 1 grau Celsius. Diferença entre esse calor específico o calor específico de uma substância e capacidade térmica é que o calor específico, que a gente acabou de calcular, é quantas calorias uma substância precisa para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. A capacidade térmica é quantas calorias um corpo precisa para aumentar em 1 grau Celsius. Não 1 grama de uma substância, um corpo todo. Por exemplo, se eu pegar um copo com 200 ml de água, quanto que esses 200 ml de água vão precisar de calorias para aumentar em 1 grau Celsius? O calor específico da água me fala quanto de calor eu preciso para aumentar 1 grama só de água, né? Então, olha só a diferença aqui na fórmula. A capacidade térmica é a quantidade de calor toda, né, dividida pela diferença de temperatura. Quantidade de calor que o corpo recebeu dividido pela diferença de temperatura. Ou a capacidade térmica de um corpo vai ser a massa desse corpo vezes o calor específico desse corpo. Nesse mesmo exemplo que eu dei, copo de 200 ml de água. O calor específico da água, lembra que eu falei para vocês decorar? É 1. Ou seja, eu preciso de 1 caloria para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Mas se eu tenho um copo de 200 ml de água, quantas calorias eu vou precisar para aumentar o copo todo em 200 ml de água? É só fazer vezes a massa, porque o calor específico da água é 1. Então, a capacidade térmica, né, desse copo de água vai ser a massa 200 gramas vezes o calor específico, que é 1. Já o calor latente, pessoal, a fórmula é muito mole. Olha só, que mole. A fórmula do calor latente diz quanto de calor, quantas calorias uma substância precisa, 1 grama de uma substância precisa para ela mudar de estado físico. Não para ela esquentar 1 grau Celsius, para ela passar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, por exemplo. Essa quantidade é muito maior do que para ela só aumentar a temperatura. Por exemplo, olha no caso da água. Para 1 grama de água passar do estado sólido, de gelo, para o líquido, ela precisa de 79,9 calorias. Diferente, né, da água líquida, para ela aumentar 1 grau Celsius, ela precisaria só de 1 caloria. Então, essa quantidade é bem maior. E quando você está aquecendo uma substância e ela começa a mudar de estado físico, todo o calor que você está fornecendo para essa substância vai ser usado para ela mudar de estado físico. Então, ela não vai aumentar de temperatura até toda ela ter passado de estado físico. Então, esses gráficos aqui, ó, mostram mudanças de estado. Por exemplo, na água, né? Eu estou aquecendo e aqui, quando eu chego nesse grau de aquecimento, mesmo com o fogo ligado, mesmo esquentando o negócio, não vai aumentar 1 grau até todo o sistema que eu estou aquecendo ter passado de estado físico. Essa fórmula, então, diz que a quantidade é igual à massa vezes esse L é o calor latente, é um número específico para cada substância, que nem eu circulei aqui, o da água é 79,9. Mas se cair alguma fórmula dessa para vocês, com certeza eles vão dar o L no enunciado da questão. Só lembra que a fórmula é Q mole. Aqui está mostrando, então, ó, o gelo, até ele todo derreter, ele vai continuar na mesma temperatura, o gelo com água, mesmo esquentando aqui embaixo, ó, não sai de 0 graus Celsius, esse patamar aqui. E se fosse também a água evaporando, água fervendo, até toda a água acabar de ferver da panela, ia continuar a 100 graus Celsius. Aí tem um resuminho, né, para a gente lembrar. Quando está mudando de temperatura, a gente usa o Q macete.
quando está mudando de estado físico, a gente usa a fórmula Qmole. Quando alguma coisa é aquecida, alguma coisa de metal, ela dilata, ela aumenta de tamanho, né? E quando ela esfria, ela retrai. E as formas de transmissão de calor pode ser condução, que é molécula a molécula mesmo, principalmente em materiais bons condutores de calor, como os metais. Pode ser convecção, por exemplo, o movimento aqui num líquido, e pode ser por radiação, por exemplo, a radiação solar. E aqui algumas técnicas para decorar, para decorar as fórmulas, acho que mais importantes. Tem aquela lá, sim, sorvete, né, do movimento uniforme, mas que você não precisa, na verdade, decorar, porque dá para resolver com regra de 3, se você usar a lógica. Essa aqui é legal decorar, que eu decorei assim, ó, sexta só vou ter até 2h30, mas aqui ele fez de outro jeito. Sentado no sofá, vi televisão até meia-noite. Ele colocou um meio vezes o AT ao quadrado, em vez do AT ao quadrado dividido por 2, né? Dá na mesma. Aí tem essa aqui também, que é do movimento uniforme variado, vi você à toa. Tem aquela lá, segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Você pode usar o Física, meu amor, se você está gostando, ou se você está assustado, você pode usar o Física, me assusta. Aí da calorimetria tem o que macete. Aqui, em vez do delta T de temperatura, ele usou essa letra grega que chama θ, significa a mesma coisa, tá? Que macete. Aí tem do calor latente, Qmole, né, para mudar de estado físico. E essa aqui não precisa decorar, não. Aí algumas dicas aqui de conversão de medidas, unidades de medidas. Essas são as mais importantes. Medida de comprimento é metro. Massa de alguma coisa é quilo. Tempo em segundos. Corrente elétrica a gente mede em amperes. Temperatura termodinâmica em Kelvin, mas aquelas fórmulas que a gente viu ali da calorimetria pode ser o grau Celsius mesmo. Quantidade de substância a gente calcula em mol. Intensidade luminosa em candeia. A gente converteu lá quilômetro por hora para metro por segundo do método manual. Dá mais trabalho, mas não precisa decorar. Se você for bom em decorar, coisa que eu não sou, tem esse jeito mais fácil. Quilômetro por hora para converter em metro por segundo é só dividir por 3,6. E para converter metro por segundo para quilômetro por hora é só fazer vezes 3,6. Aí, massa, quilo, né? Se eu fizer vezes 10, quilo, se eu dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, eu chego em gramas, né? Então, se eu dividir por 1000, chego em gramas. E grama, se eu fizer vezes 1000, eu chego em quilo. Grama também, se eu dividir por 1000, chego em miligramas. Se eu fizer miligramas vezes 1000, chego em gramas. Distância também, ó, quilômetro dividido por 1000, metro. Metro vezes 1000, quilômetro. Metro dividido por 1000, milímetro. Milímetro vezes 1000, metro. 1 metro cúbico, aí a medida de volume, né? 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 litro são 1000 mililitros. 1 metro cúbico também pode ser 1 milhão de mililitros. Tempo. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero converter hora em minuto, é só fazer vezes 60. E minuto em segundo, só fazer vezes 60. Agora, se eu quiser converter hora em segundo, é vezes 60 vezes 60, que é a mesma coisa que vezes 3.600. E o contrário também é verdadeiro. Segundo para minuto é dividido por 60. Minuto para hora dividido por 60. E segundo para hora dividido por 3.600. E as temperaturas? Eu acho que não vai precisar decorar isso daqui, tá? Mas só para vocês saberem. Para passar grau Celsius para Fahrenheit tem uma fórmula, né? Você vai pegar o grau Fahrenheit é igual ao grau Celsius vezes 1,8 mais 32. Se vocês precisarem fazer isso, ele vai te dar a fórmula, só não tenha medo de tentar fazer.
o grau Fahrenheit para grau Celsius é assim, o grau Celsius é igual ao grau Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. De grau Celsius para grau Kelvin, é só fazer mais 273,15. E de grau Kelvin para grau Celsius, é só fazer menos 273,15. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado. Tentem fazer agora uns exercícios de física aí das provas anteriores, que eu vou deixar na descrição. E amanhã eu vou postar aí um vídeo de astronomia, depois de amanhã de biologia. E depois de amanhã eu posto um vídeo só com resolução das questões. Então, vai tentando resolver vocês sozinhos, que depois de amanhã eu posto um vídeo e vocês podem conferir aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram e o que vocês não entenderam, tá bom? Beijo e até a próxima!